Olá, boa tarde para você que acompanha a partir de agora mais uma edição do nosso painel regional, conosco sempre de segunda a sexta, a partir das 10 para as 2 da tarde. Esse horário está acabando, não é? Porque o horário eleitoral na TV e no rádio também está chegando ao final na próxima semana, não é? Final de semana, próxima sexta-feira ou quinta-feira, não é? Não tenho certeza exatamente, mas no final da próxima semana termina o horário eleitoral, porque no dia 5 de outubro acontece a eleição. Eleições gerais para o presidente da República, senador, governador, deputados federais e estaduais. E aí voltamos para o nosso horário habitual, a partir do dia 6, à 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. Enquanto isso não acontece, 10 para as 2 da tarde no ao vivo, 7h30 da noite na reprise, de segunda a sexta. Finais de semana, uma edição do painel regional no sábado às 3 da tarde e no domingo às 5 da tarde. Personalidades aqui da região, personalidades do Brasil continuam passando aqui pelas bancadas do painel regional, discutindo, debatendo, aprofundando com você os temas que fazem o dia a dia aqui da Baixada Santista, os temas nacionais também. Hoje, com prazer, recebendo mais uma vez o advogado Ayrton Cinto, que nos dá a satisfação da presença aqui conosco. Tudo bem, Ayrton? Prazer revê-lo. Tudo bem, prazer é nosso, boa tarde. Fernando Wagner Chagas, comentarista político, mais uma vez participa com a gente aqui no painel. Tudo bem, Chagas? Prazer revê-lo também. Tudo bem, um abraço a todos, em especial aos telespectadores da Santa Cecília TV. E o nosso Marco Santana, jornalista, editor adjunto do Jornal da Orla, mais uma vez com a gente nesta edição do painel regional. Tudo bem, Santana? Tudo bem, sempre um prazer, um privilégio participar do painel. Boa tarde quem nos acompanha ao vivo e boa noite quem nos acompanha na reprise do painel regional. É verdade, boa noite para você que está na reprise, não é? Já disse, enquanto o horário eleitoral estiver no ar, para a reprise a partir das 7h30 da noite, depois que o horário eleitoral acabar, a gente volta para a reprise às 20 horas, 8 da noite, como você está sempre acostumado, né? 3014-5281, o telefone para você entrar em contato conosco, pelas redes sociais, sempre facebook.com/painel regional, compartilhe com a gente, participe conosco. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você clica lá no ícone painel regional e acompanha os nossos debates, as discussões, os temas que a gente coloca em discussão ao longo do programa. O painel regional encerrado vai para o YouTube, você depois revê os trechos que julgar mais interessantes ou, como preferir, o programa como inteiro, o programa por inteiro. E a gente, claro, na abertura sempre destaca aqui os nossos parceiros, parceiro bissemanal, como é o nosso Jornal da Orla, sai em formato tabloide nesta quinta-feira aqui pela cidade, por toda a região, e a capa é esta, que é a manchete: inclusão completa, educação para todos. Não é campanha eleitoral de ninguém, não, hein? Para, Santana, Criar as condições para que todos os portadores de deficiência tenham aí acesso ao ensino é fundamental. Santana, enquanto eu passo aqui para o Ayrton, explica aí a manchete do Não é campanha eleitoral, mas devia ser uma bandeira de campanha em todos os candidatos. Todos, né? Porque na verdade refere-se, estamos na semana do deficiente, que busca chamar a atenção para a questão dos portadores de necessidades especiais, das mais diversas modalidades. E nós destacamos aqui a importância da educação nesse contexto, porque a educação, muitas vezes, muitos deficientes não têm a oportunidade de ter a educação mínima. Então aqui nessa matéria a gente chama a atenção, destacando algumas iniciativas muito interessantes, para promover a inclusão completa, porque através da educação permite que o portador de deficiência física ou diversas deficiências tenha oportunidades em diversos outros campos, no esporte, na carreira profissional e assim por diante. Muito bem, a gente destaca também o nosso parceiro diário aqui do painel regional, o DL, o Diário do Litoral, trazendo na capa esta manchete que você vê a partir de agora. Está: cemitério de Cubatão é alvo de nova denúncia. Mais um caso de sumiço de restos mortais na unidade foi relatado a uma comissão especial de vereadores, uma SEV, foi criada lá na Câmara Municipal para que se descubra o que vem acontecendo. Houve uma denúncia de sumiço de restos mortais em uma determinada família, já faz aproximadamente 30 dias que isso ocorreu, 40 dias, e daí para cá criou-se essa SEV. Pelo jeito, pelo andar da carruagem, novas denúncias, novos problemas desse tipo vão ser levantados lá em Cubatão, no cemitério municipal da cidade. Bom, estamos vivendo aí a reta final, quase na semana final, A partir da próxima segunda-feira você entra em contagem regressiva e no domingo, dia 5, vai às urnas, como eu disse, para escolher aí os seus candidatos. Excluindo-se prefeito e vereadores, teremos eleições gerais, como eu disse há pouco na abertura,
E coisas estranhas, né? Não tem nenhuma novidade, né? Ninguém inventa mais a roda, não é? Acho que o que era possível inventar já foi inventado, já foi utilizado, já foi criado, enfim, não é? Mas uma receita antiga, uma receita velha de se inventar aí um jornal, não é? E dentro desse jornal se inventar uma pesquisa que não tem instituto, que não tem registro em lugar algum, enfim, não é? É a coisa que aconteceu agora recentemente na cidade de Guarujá, coloca lá 2 candidatos, uma pontuação bem avançada na cidade, e acabou sendo denunciada exatamente pelo advogado Ayrton Cinto, né? Que gosta aí desses problemas, dessas polêmicas, né, Ayrton? Explica pra gente o que é que houve lá e como é que isso foi detectado e como é que você fez essa denúncia e como é que está o caso nesse momento. Na verdade, Edgar, o que a gente gosta de ver, gostaríamos, né? Estamos aqui para tentar fazer a política de Guarujá dar um salto de qualidade, principalmente na questão moral, né? Verdade. Na questão legal, a gente não tem que discutir. Obviamente, isso foi mais um crime eleitoral praticado em desfavor, em desrespeito do cidadão guarujaense na sua condição de eleitor. Como você falou, mais uma vez, uma velha, péssima, horrorosa receita ilegal e imoral de tentar conduzir o eleitor, iludir o eleitor em relação à intenção de votos aí direcionados para um candidato ou para outros candidatos. A gente percebeu anteontem, nós recebemos a informação de que uma senhora tinha recebido R$200 para distribuir, como estava distribuindo e distribuiu, centenas de jornais, e havia outros pontos da cidade também onde esse jornal, aliás, jornal aspas, ele não é um jornal. A gente pode até depois bater um papo com o Santana aí para explicar o que é um jornal de verdade, quais são os pressupostos legais e administrativos. Jornal também não tem registro, né? O jornal é falso, a pesquisa é falsa, o jornal é tão falso, mas tão bem elaborado, eu gostaria que as pessoas, os bandidos, os vagabundos, perdão da palavra, mas eu não vejo outro sentido que a gente possa qualificá-los ou desqualificá-los, que fizeram esse falso jornal, tiveram a inteligência, a capacidade de bolarem, de colocarem até publicidade falsa. Que na delegacia, depois dessa senhora haver sido conduzida lá para o distrito policial, a gente tomou cuidado de ligar para algum daqueles responsáveis, daquelas empresas, e eles negaram o conhecimento do jornal, conhecimento de qualquer contato ou contrato com o suposto jornal. Então, é mais um crime eleitoral. Pesquisa falsa, jornal falso e publicidade falsa. É com isso que nós temos que acabar, né? Inclusive, o próprio jornal diz que a falta de representatividade, jornal entre aspas de novo, né? Numa matéria envolvendo esses 2 candidatos que aparecem muito na frente dos outros, que eu digo agora e vou continuar dizendo até que a gente tenha certeza de quem mandou fazer isso, de quem mandou distribuir, de quem pagou isso. Tem endereço, não tem endereço, não tem MTB, não tem jornalista responsável, não tem nada. Não tem sede, não tem nada. Gráfica, pelo menos. Aparece a gráfica, nada, também não tem gráfica. E na matéria tem a foto dos 2 candidatos, de forma assim, em bastante destaque, dizendo que Guarujá vai ter 2 deputados dessa vez, na manchete. Né? E no final, mesmo, né? Bastante. E na frente, já segundo o jornal, aspas, já estavam eleitos. E no final, na última página, uma matéria grande com esses 2 candidatos, que são vereadores no Guarujá, que a princípio são inocentes, até prova em contrário, obviamente, mas são os beneficiados com essa falsa notícia de uma pesquisa eleitoral. Eles vão ter que dar explicações na delegacia e vão ter que, se não houver prova contra eles, serão declarados inocentes. E aí tem que perquerir quem realmente praticou. Eu não sei quem praticou, mas quem praticou é sem vergonha, é vagabundo e desrespeita o eleitor do Guarujá. É contra isso que a gente tem lutado. Então hoje já há um inquérito, uma representação que vai se tornar um inquérito civil eleitoral pelo Ministério Público, que eu fiz a representação ontem, juntando cópia do jornal, cópia do boletim de ocorrência e fazendo algumas considerações. E nessa matéria final, onde mostra os 2 candidatos, tem uma frase lá que me chamou a atenção, que fala assim: de uma vez por todas, vai cair por terra a falta de representatividade no Guarujá com a eleição desses 2 candidatos. O que tem que cair por terra é esse hábito maléfico de tentar iludir o eleitor, seja no Guarujá, seja em qualquer lugar. O que a gente espera e confia no Ministério Público Eleitoral, na Justiça Eleitoral, que sejam apuradas todas as práticas. Há crime eleitoral, sim, independente da falsidade do jornal, que também é um crime comum previsto no Código Penal, a questão da falsidade ideológica, a falsidade documental nesse sentido.
Existe um crime eleitoral pontual, já caracterizado, só falta definir quem o praticou ou quais os autores desse delito, que é o crime de divulgação de pesquisa fraudulenta, com pena prevista de 6 meses a 1 ano de cadeia, mais uma multa que vai de R$52 mil a R$104 mil, fixadas por algumas resoluções do TSE para as eleições de 2014. O que a gente precisa é alertar a população fique atenta, continua existindo pessoas, políticos nefastos, perdão da palavra, vagabundos, que continuam tentando iludir a sua vontade, o seu livre exercício, o seu direito de escolher quem vai cuidar da sua cidade e das demais cidades. Então, Edgar, Chagas e Santana, a gente está aqui, eu estou aqui como eleitor, como um cidadão, como advogado que quer a vida política no Guarujá, o manuseio da política no Guarujá, o exercício da política no Guarujá, sejam dos detentores de mandatos, sejam de nós eleitores, feitas ou realizadas com lisura, com decência. O Guarujá não mais suporta esse tipo de atitude. A gente precisa tirar a política de Guarujá das páginas policiais, né? A política de Guarujá e a política de Cubatão realmente são 2 municípios onde a política extrapola, às vezes, né? Todos os limites do imaginável, né? Essa coisa de se criar um jornal, se inventar um jornal, se inventar uma pesquisa eleitoral, infelizmente é uma prática, é coisa meio antiga, não é, Chagas? A gente já viu isso já viu em muitas eleições. Né? Até pelos bairros assim mais nobres, né, das principais cidades, Santos, por exemplo, já aconteceu isso em outras oportunidades, enfim. É uma tentativa, muitas vezes inócua, né? O cidadão tentar se promover e às vezes até dar uma reversão quando acontece uma situação como essa, como o Ayrton está colocando, uma denúncia como essa que o Ayrton está colocando, né? Mas pesquisa, Ayrton, a gente pode, eu sempre acreditei, pode acreditar, mas tem que ser de institutos, o Marco sabe disso, de institutos tradicionais que tenham credibilidade e de jornais que sejam tradicionais. Não pode acreditar em qualquer tipo de pesquisa. Eu faço todas as análises, o Marco também, o Boturão também, e hoje, infelizmente, a eleição ela é dada como forma científica, uma forma de a gente acompanhar pela pesquisa. Mas tem pesquisas e pesquisas, então nós só podemos acreditar aqueles de institutos tradicionais, que tem normalmente uma margem de acerto muito grande, e de jornais também, que sejam conceituados. Mas não é só no Guarujá, não. Tem pesquisas nacionais, o Boturão sabe disso, que também gostam de distorcer a realidade, né? Aliás, essa distorção hoje da campanha ela é muito grande. Se distorce os fatos e se distorce as pesquisas. E até antes de começar o programa nós estamos discutindo. Não estamos discutindo o que é fundamental. Não estamos discutindo previdência, não estamos discutindo economia, não estamos discutindo segurança. Nem segurança nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo o quê? Distorções dos fatos. Desconstruindo as candidaturas, quando nós deveríamos apresentar proposta. Infelizmente, não são só as pesquisas hoje que estão distorcidas. O debate hoje está distorcido. É verdade, infelizmente. Ô Santana, na Faculdade de Comunicação, a gente aprende a fazer muita coisa, né? Mas graças a Deus ainda não se ensina a fazer esse tipo de jornal aí, a inventar esse jornal, criar um jornal fajuto, com publicidade fajuta, publicidade falsa que o cara inventa. Infelizmente, usam, né, a profissão, nossa profissão de cada dia, né, para esse tipo de coisa, e entra ano, sai ano, entra pesquisa, entra eleição, sai eleição, isso se repete. Né? É inacreditável que parece que o autor ou autores desse jornal pirata aí fizeram curso, né? Porque é de uma verossimilhança tão grande assim, né? A gente percebe que chegou ao cúmulo de clonar a publicidade, não foi? Exatamente. Isso? Então, o requinte, né? O cuidado com os detalhes são tão grandes aí, mas acho que o eleitor já percebeu já a diferença. Aliás, o jornal parece que nunca ninguém tinha ouvido falar desse jornal, né? Eu, pelo menos, não acompanho todo, né? É verdade. Então, eu acho que o eleitor, de modo geral, acho que ele já percebeu, já está um pouco mais alerta para identificar o que é uma imitação grosseira, o que é uma manipulação e o que não é. Mais do que nunca, é um momento para a gente aproveitar e valorizar os veículos de comunicação que se esmeram pela credibilidade, né? Porque o maior patrimônio de um veículo de comunicação é a sua credibilidade, que ela vem se construindo ao longo dos anos, e isso daí não pode ser jogado na lama, né? Agora, uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, a gente está falando de um caso específico de um
jornal impresso. Eu acho que o eleitor tem que tomar muita atenção com relação às falsas notícias pela internet, que é um veículo de comunicação, é um meio de comunicação, de certo modo, novo. E muito forte hoje em dia. Muito forte, ele é imediato, então os efeitos que ele provoca, eles são muito mais destruidores do que um jornal impresso que tem um alcance mais limitado. Então eu acho que o eleitor também tem que prestar muita atenção na procedência da notícia e também fazer uma avaliação muito rigorosa da verossimilhança, né, dessa informação que muitas vezes acaba sendo veiculada na internet. E é interessante que o candidato, ele pode fazer um jornal eleitoral. O Marcos sabe disso, é eleitoral. Claro. Um jornal Pode e deve, né? com muita foto, pouco texto, mostrando o que ele fez, o que ele pretende fazer. Alcança o eleitor, principalmente o jornal eletrônico. Com o advento da internet, você pode fazer um jornal eletrônico colorido, com bastante foto, pouco texto, e mostrando proposta, debatendo até. Eu arrisco dizer até, Chagas e Santana, Edgar, que hoje a rede social tem uma potência muito mais rápida e maior até, na velocidade e na condição de atingir um público muito maior do que o próprio jornal tradicional. Que eu não abro mão de tê-lo também todos os dias, lê-los todos. Mas a internet hoje é uma potência reconhecida e também o eleitor deve ficar atento às coisas que são ali postas. Nós temos o caso que já debatemos aqui daquela moça que foi espancada e morta no Guarujá, a Fabiane, por conta de um boato na internet, na rede social, numa página. Inclusive, a gente lamenta porque nós passamos pela votação, a aprovação do Marco Civil da Internet, agora recentemente, antes da Copa, de uma forma muito assodada, muito rápida, imposta pelo governo federal, no sentido de aprovar antes da Copa e da eleição, para tentar blindar o uso da internet de forma maléfica para a população. Mas esqueceram de abordar temas importantíssimos como esse. Tanto que hoje existe no Congresso Nacional em trâmite projeto de lei que eu tive a honra de redigir, foi apresentado por um deputado federal, que é nosso amigo, que eu não vou dizer o nome porque ele é candidato nessa eleição, que justamente prevê maior punição e regramento para o uso da internet, da rede social, nas questões de passagem de informação. Principalmente porque hoje qualquer um é, entre aspas, jornalista. Ele capta uma informação na rua, pega no seu blog, coloca lá e divulga. Isso tem uma conotação de um periódico, de um jornal, de uma informação. E muitas vezes, não, na maioria das vezes, não é. Então tem que fazer uma sintonia fina e saber quem que está passando a informação, se ela foi checada, como disse o Santana aí. Eu acho que é muito importante o uso da rede social, mas é como o remédio. Se usar além da dose, vira veneno. Acho que além dessa coisa da internet, né, de regulamento da internet, acho que se devia fazer uma legislação, né, para impedir que esses paraquedistas continuem invadindo a área de comunicação. Sim. Né? Porque esses caras locam horários em televisão, em rádio, né? Agora ficou mais fácil ainda, né? Porque o cara inventa um blog, entra pelo Facebook e produz notícias, redige notícias, como foi o caso daquele cidadão do Guarujá Alerta. Guarujá Alerta, exatamente. Aquela fanpage lá, página de informações pela internet e que gerou aquele problema todo, colocando a foto da moça que infelizmente era muito parecida com a da Fabiane de Jesus, né? E que acabou sendo atacada e espancada e morta, né? Lá no Morrinhos, a questão de 2 meses. Maio. Isso foi maio, 4 meses já, olha como o tempo voa, né? Então um cidadão como esse aí acaba, tudo bem, ele não teve a intenção de provocar a morte de ninguém, aqui acho que ninguém duvida disso, mas ele levou pessoas, né, a identificarem uma moça, uma senhora casada, como se fosse ela responsável por um crime que não estava acontecendo. Teve efeitos negativos. Efeitos negativos. Tanto que no projeto de lei a gente fez essa previsão de qualificar o delito pelos efeitos negativos, físicos inclusive, desde lesão corporal até o homicídio, como é o caso de Fabiane, e com agravamento. A gente decidiu elaborar também o agravamento da pena quando o blog ou a página, a fanpage é apócrifa, como é este jornal. Né? Porque as pessoas estão usurpando a profissão de vocês, do jornalista, da área da comunicação, e sequer
se apresentam para poderem serem perquiridas aí pelos delitos que praticam. Aproveitando o que o Ayrton está falando e você também reforçou, Edgar, acho que uma coisa que reforçou esse desregramento amplo, geral e restrito foi a decisão do Gilmar Mendes. Sem dúvida. Que determinou a desobrigatoriedade do diploma de jornalista. Né? Então, na verdade, eu considero uma decisão equivocada, porque ele pode entender de justiça, mas de jornalismo, nós entendemos. E você tocou num ponto importante. Porque ele confundiu liberdade de expressão com o exercício técnico de uma profissão específica que é do jornalista. Perfeito. Isso aí que temos 4 anos na faculdade, onde temos fundamentos não só técnicos, mas também da ética, questões envolvendo sociologia, antropologia, e até filosofia. Direito também, né, Santana? Não, para que as pessoas entendam o que o Santana quer dizer é o seguinte: você tem um jornal, tá certo? Diário do Litoral, Jornal da Orla, seja qual for, né? E o Ayrton Cinto é advogado. O Ayrton quer ser articulista 2 vezes por semana desse determinado jornal. Ele vai à redação do Diário do Litoral, conversar com o Sérgio, do Jornal da Hora, falar com o Edson, com o Marco Santana, expor aquilo que ele deseja e, como advogado, ele vai escrever sobre a sua especialidade. Sim. 2 vezes por semana, 1 vez por semana, seja lá o que for, um artigo semanal. Isso é liberdade de expressão. Um médico, da mesma maneira. O Chagas é um especialista na área política, na área de finanças públicas, enfim, a mesma coisa. Tem uma coluna num jornal aqui de circulação também de final de semana aqui na cidade. Tudo isso é direito de expressão. Agora, o Chagas fez jornalismo, né? não serve de exemplo, né? Mas o Ayrton não fez. O Ayrton não vai criar um site, né? Nas redes sociais, ou entrar pelas redes sociais, criar uma fanpage. Ele não é jornalista, ele não é capacitado para identificar o que é notícia, o que é importante, o que não é importante, procurar as fontes, enfim, essa questão técnica, como o Marco Santana acaba de colocar. E eu bato num ponto, Boturão, a ética. A gente aprende muito na faculdade, a técnica e fazer uma reportagem, não é qualquer pessoa que sabe fazer uma reportagem. Como o Boturão fala, uma fanpage. Fundamental checar a fonte. Se você não checa a fonte, você acaba com ouvir a outra parte. Ouvir outra parte. É básico. Com todo o respeito que merece o Gilmar Mendes, né? Ele pisou na bola. Nesse ponto ele pisou na bola. Não, o Gilmar Mendes não pisou na bola, ele furou a bola. Ele furou a bola. Vamos para o intervalo, mas antes uma informação importante da Prefeitura de Santos, já que com a proposta de capacitar e incentivar o desenvolvimento das artes cênicas aqui na região, o 8º Festes, que é o Festival de Teatro de Estudantes de Santos Pascoal Carlos Magno, está com as inscrições abertas para as oficinas culturais de teatro. As aulas são gratuitas e ministradas por profissionais renomados, com grande experiência nessa área. São vários temas que vão entrar no Festes, né? E cada oficina oferece 20 vagas. As matrículas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 2 da tarde às 6 da tarde, lá no 3º piso do Teatro Municipal Brás Cubas. Agora o break, já voltamos. E nós todos somos idiotas. Turno, hein? Tudo gênio e nós somos idiotas, né? Vamos sonhar? Escuta, nós não vamos sonhar no segundo turno? Vamos sonhar. O mal do gênio é esse, sabe que os outros são idiotas. Estamos de volta, este é o segundo bloco do nosso painel regional, aqui com muito prazer recebendo o advogado Ayrton Cinto, né, que tem uma militância importante na cidade de Guarujá, principalmente, Fernando Wagner Chagas, cientista político, mais uma vez conosco, e o companheiro Marco Santana, né, editor adjunto do Jornal da Orla. Segue aí o telefone aberto, 3014 52 81, você liga para cá, participa com a gente, e pelas redes sociais, facebook.com/painel regional também. Bom, eu já cansei de falar do horário eleitoral no rádio e na televisão. Ô Ayrton, o horário eleitoral ajudou você a decidir alguma coisa, mudar, ou entender, ou compreender alguma coisa? Não. No começo, eu participava mais. Eu era um assíduo, ou quase assíduo, telespectador do horário eleitoral. Principalmente na questão envolvendo a disputa presidencial. Mas depois que as coisas começaram a ficar acirradas entre os 3 principais candidatos, a gente acabou vendo o que o Chagas falou aqui. Existem 2 tipos de fazer política e, consequentemente, 2 tipos de propaganda eleitoral. A construtiva, a propositiva e a destrutiva. Todos os 3 candidatos principais decidiram partir para a política ou para a propaganda política destrutiva. O que é lamentável, né, Boturão? Então eu perdi realmente a vontade de assistir. Eu estou ansioso para ver logo o segundo turno, onde as duas candidatas
devem ir para o segundo turno, e o tempo vai ser igual, porque hoje é um disparate. Eu confesso que essa ideia de que quanto maior representatividade você tem na própria política, isso lhe confere mais tempo para falar o que você fez, isso não é democracia. Ao contrário, tinha que ser tudo igual como vai ser no segundo turno. Então, as duas candidatas, ou uma candidata e o candidato que for para o segundo turno da disputa presidencial, terão tempo igual, e aí sim, eu espero que com isso eles deixem de se cutucar, bater e falem, apresentem propostas para as questões de segurança a nível nacional, saúde principalmente, a previdência que a gente falava aqui no bastidor. Nós estamos por um fio, a previdência vai explodir no Brasil. Vai explodir. Se preocupe sim, você aí que está pensando em se aposentar ou vive da sua aposentadoria, do INSS, vai explodir. Então, eu quero ver sim no segundo turno propostas de verdade, sem ataques pessoais, esquecer as empresas, esquecer a corrupção e ver o que tem de melhor para o nosso país. Isso eu quero ver. Eu acho, desculpe... Pode discordar, aqui é democrático. Tirar um pouco essa sua expectativa, mas eu acho que você não vai conseguir o seu objetivo. Eu vislumbro, posso estar enganado, redondamente enganado, queira Deus que eu esteja equivocado, né? Tenhamos no segundo turno realmente um debate de propostas aprofundada, a questão da reforma tributária, a reforma política, a reforma fiscal, a questão da previdência, a questão da saúde, a área educacional, a educação no Brasil que não sai de um patamar horrível, não é, de anos em anos, enfim, mobilidade urbana, investimentos, não é, importantes em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, quem sabe hidrovias, enfim, tudo isso que o Brasil precisa, necessita e realmente não se aprofunda o debate e a discussão. Mas eu vislumbro um segundo turno absolutamente sangrento, sangrento. Vai sair sangue pela televisão com as duas candidatas em cena, até porque uma está se preparando para devolver o que a outra fez a ela nesse primeiro turno. Deu para sentir hoje na entrevista no Bom Dia Brasil. Mas, Chagas, não tem que mudar essa coisa aí da... Os candidatos têm que se apresentar, os candidatos têm que se mostrar, enfim, mas você tomar o horário das televisões comerciais, como se faz, não é? O prejuízo que as emissoras têm, a mudança na programação, se isso valesse a pena, não é? Mas comprovadamente, o horário eleitoral tem uma boa audiência na primeira semana, depois ele vai caindo, desaba nas semanas seguintes e volta a ter um pico de audiência agora, não é? De domingo para frente, não é? Porque as pessoas realmente vão se ligar, enfim, né? E outra coisa que a gente sente nas ruas, né? Converso com muita gente pelas ruas, você também, o Santana e o Ayrton, claro, também, não é? Para presidente da República, você sente que a coisa está praticamente resolvida na cabeça das pessoas, né? Para governador de estado, basicamente a mesma coisa, tá mais todo mundo sabe, né? Mais tranquilo deputado federal, deputado estadual e senador, olha... Ninguém sabe ainda. Agora, pegando isso que você falou de gancho, né? As pessoas realmente não estão vendo mais o programa eleitoral, o horário eleitoral gratuito. É verdade. Inclusive com a TV por assinatura, mas tem um detalhe. As inserções comerciais de 45, 30 e 15 segundos. Essa pega o telespectador, eleitor desprevenido. E essa que tem feito o efeito. Você está entre duas novelas, ou está entre a novela e o jornal, ou mesmo um filme. Você está entre... e aparece aquele comercial, você não zapeia, você não usa o controle sabe remoto. Que vai acabar rápido. E você acaba assistindo, e é isto que está fazendo efeito. Inclusive, a desconstrução que você falou, Ayrton, não está sendo no horário eleitoral. É também no horário eleitoral, mas o que desconstruiu realmente uma das candidaturas foram as inserções de 15 e 30 segundos, que acabou pegando o eleitor desprevenido. E no momento que as entrevistas estavam suspensas, né? E os debates também estavam em suspenso, né? Voltarão agora, né? E só para acrescentar, também porque se não debate, Marco, o que é necessário, principalmente economia, porque se falar a verdade, perde voto. Então nós estamos naquele, me engana que eu gosto. Só para completar, caso do Banco Central, eles conseguiram fazer uma relação impossível, que a independência do Banco Central vai faltar comida no prato do pobre. Como eles conseguiram fazer essa relação, não sei. Então eles distorcem tudo. Se falar a verdade, por que o Banco Central tem que ser independente? É porque vai aumentar juros, para baixar a inflação, isso vai gerar desemprego. Nenhum candidato, Marco, vai falar isso. Então nós vamos ficar, e no segundo turno... Falou-se na criação do quarto poder. No quarto poder, isso é um absurdo. Isso é um absurdo.
Depois do absurdo que se falaram na ONU, eu já não digo mais nada, né? A ONU, né, a nossa presidente foi na ONU, foi a única que defendeu o diálogo com o Estado Islâmico. Se é que tem diálogo com o Estado Islâmico. Não estou discutindo aqui se deve ou não deve atacar o Iraque e a Síria. Mas só para completar, eu vou decepcioná-lo. O segundo turno vai vencer o menos ruim. Vai ser uma pancadaria danada. Eu continuo aí tentando nutrir a esperança. A esperança eu tenho como você tem também. Gostaria imensamente de assistir um segundo turno, como eu disse há pouco. Agora, eu tenho a tese como a do Chagas também. Acho que a coisa realmente vai pegar. Diga, Santana. É curioso que os publicitários envolvidos nessas campanhas aí, eles utilizam uma tática semelhante dos terroristas do carro-bomba, né? Que é um comercial de 30 segundos, eles fazem uma peça publicitária ali muito rápida, muito efetiva, até eficiente para que se propõe, né? E que o eleitor acaba engolindo como se fosse uma pílula mesmo, né? Então fica até difícil do eleitor reagir, trocando de canal, né? Porque é uma tática até eficiente, de certo modo, né? Olha, eu pensei uma frase, Delfino, já que você falou nos marqueteiros, né, os publicitários que comandam as campanhas eleitorais, o Delfino Neto, né, soltou uma frase interessante agora, foi no site da Folha do UOL, né, em que ele disse que os marqueteiros são encarregados de produzir campanhas para enganar e iludir os eleitores honestos. Essa é a definição dos marqueteiros, dada pelo Delfino Neto? Eu tenho uma convicção, posso estar enganado, mas a ideia é que há anos são os marqueteiros profissionais e com habilidades assim inquestionáveis, né? Para chegar no coração, na mente do eleitor, do cidadão, na nossa mente, no nosso coração. Há anos, creio eu, há algumas eleições, são eles que têm definido os resultados. Não é nem a ideologia, nem a proposta, nem a postura, nem a figura, nem o passado dos candidatos. Não digo que 100%, mas talvez de uma forma preponderante são os marqueteiros profissionais super habilidosos, que tem aí, como disse o Boturão, parafraseando Delfino Neto, são eles que estão incumbidos de nos enganar e parece que estão nos enganando. Tem um ponto aí, isso acontece muito na nossa vida profissional, nós todos aqui sabemos, né? Quando um marqueteiro é contratado, ele vai fazer isso que o Delfim fala, né? Vai enganar o telespectador, o eleitor, isso ele vai fazer, mas ele também não tem alternativa. Ou ele faz um bom trabalho de marketing, ou o candidato dele não tem chance nenhuma. Hoje, para ser competitivo, o que você precisa? Basicamente, tempo de TV. Para ter tempo de TV, você precisa de estrutura, e você sabe bem disso, precisa de estrutura. E para ter estrutura, você precisa de recursos financeiros. Quem não tiver esses três requisitos, tempo de TV, estrutura e recursos financeiros, não tem possibilidade nenhuma de decidir uma eleição. E além disso, eu colocaria uma quarta. Partidos fortes que tenham raízes, que eu falo capilaridade, né, que tenham raízes em todo o país, porque o país é de uma extensão territorial imensa. Você tem que entrar em todas as realidades, em todos os cantos do país, e você tem que ter partidos fortes. E aí que eu acho um problema de uma das candidatas. Ela tem pouco tempo de TV, e além disso não tem um partido forte para sustentá-la por esse país afora. Vamos ver se no segundo turno há um melhor equilíbrio, como você falou, 10 minutos para cada um. Agora, 10 minutos para cada um, o adversário também tem que ter conteúdo. E tem que ter um marketing competente, com proposta coerente e precisas, claro, consistente. Se não tiver, também... Não é milagre, né? Não é milagre. É verdade. Agora, já falamos da pesquisa, essa pesquisa fajuta denunciada pelo Ayrton lá em Guarujá, né, que a gente comentou aqui no primeiro bloco. Saíram as duas últimas pesquisas para a presidência da República. A segunda-feira foi a do Ibope, foi divulgada pela Globo, né, mais uma rodada do Ibope, com a presidente Dilma com 38% das intenções de voto, né? Em segundo lugar aparecia a candidata Marina, PSB, com 29%, e em terceiro Aécio Neves com 19% das intenções de voto, pesquisa do Ibope divulgada segunda-feira pela Globo, né? E ontem, fiquei até um pouco surpreso, confesso, né? O Vox Populi, Instituto Vox Populi, para a TV Record, né, apresentou uma outra pesquisa com números um pouquinho diferentes em relação ao presidente e ao Aécio Neves, né? E números completamente diferentes em relação à candidata Marina, né? Dilma Rousseff, nessa pesquisa do Vox Populi, aparece com 40% das intenções de voto. Comparado à pesquisa
do Ibope, não há tanta distância assim, 38 no Ibope, 40 para a Vox Populi. Não é? Aécio Neves continua em terceiro lugar, também em terceiro lugar no Vox Populi, comparado com o Ibope, ele tem 17 no Vox Populi e 19 pelo Ibope. Já Marina Silva, na pesquisa divulgada pela Record, feita pelo Vox Populi, aparece com 22%. Ou seja, aí há uma distância muito grande, completamente fora da margem de erro, né, para a pesquisa divulgada pelo Ibope, onde ela tem 29%. Né. E o Datafolha, que a gente vem acompanhando também, pesquisas que são contratadas pela Globo, apresentou no último levantamento Dilma com 37, Marina com 30, né, e Aécio com 17. Quer dizer, o Datafolha e o Ibope estão muito próximos, né? E há uma defasagem, uma diferença muito grande, né, entre o percentual de Marina Silva no Vox Populi e o percentual da Marina Silva no Ibope, o que me faz imaginar que um dos dois está errado. Né? Edgar, o cientista político Alcino Gonçalves, que é o coordenador do IPAT, ele costuma recorrer a uma imagem bem didática para as pessoas explicarem como é que se faz uma pesquisa, como é que um pequeno universo pesquisado pode representar a totalidade da população. Ele compara com uma sopa, né? Ele diz o seguinte: você não precisa tomar a sopa inteira para saber se a sopa está salgada ou se está insossa, né? Mas parece que nesse caso específico da pesquisa aí, faltou mexer a sopa, né? Carregou de sal. Só pegou das beiradas. Na beiradinha do prato aí e experimentou daquela beiradinha ali. Então acho que nesse caso não foi no meio, né? Ou no meio que tinha o conteúdo. Faltou mexer a sopa, né, aí para dar uma homogeneidade. É possível fazer uma pesquisa legalmente correta e moralmente incorreta. É só você definir o local onde você vai fazer a pesquisa e você vai colher a verdade do que está ali. O erro de amostragem. Você vai num local fechado, lá num reduto, onde você sabe o resultado. Então ela é legalmente correta, mas moralmente incorreta. Tem tempo ainda, doutora? Tem. Da Vox Populi eu não conheço o método de pesquisa. E talvez tenha tido erro de amostragem. Claro. Talvez, né? Então eu prefiro não falar. Não, né? Teve, né? Eu prefiro não falar da Vox Populi. Será que fizeram no Guarujá isso? Será que está fazendo escola? Que às vezes esse erro de amostragem ocorreu aqui em Santos, na eleição de um dos candidatos a prefeito. Um erro absurdo. 2004. Erro de amostragem. Erro de amostragem na... O Ibope, o Ibope errou feio ali na Aparecida. Eles fizeram mais para o interior da cidade e esqueceram de fazer na Orla da Praia. E deu uma diferença. Mas eu não sou especialista em pesquisa. Vocês são conhecedores muito mais do que eu. Quando você faz uma pesquisa e você compara com outros institutos que vêm fazendo há muito mais tempo, né, a pesquisa, como é o caso aí, você retira e faz outra, muda a amostragem para ver, né? Então parece direcionado, salvo engano meu, com devido respeito, parece direcionado. Além da amostragem, o método, não sei qual método, o método do Ibope eu sei, e o método da Datafolha eu sei, e o que mostram as duas pesquisas, o que a gente chama de boca de jacaré, realmente. Não um crescimento, uma oscilação sempre para cima, que no final acaba aumentando a diferença da presidente Dilma para a candidata Marina Silva, que também é uma oscilação, mas oscilação negativa. Mas de uma forma geral, isso já era previsto. E o candidato Aécio, que tinha crescido, ele cresceu, mas também estacionou. Então hoje nós temos mais uma estabilidade, pequenas oscilações, sempre a Marina para baixo e sempre a Dilma para cima. Isso as duas pesquisas vêm mostrando. Muito bem. Antes do intervalo, uma mensagem da CPFL para você, né? Você sabia que a CPFL está preocupada com a sua segurança e quer evitar os acidentes? Você que está pensando em construir ou reformar, precisa saber que acidentes com a rede elétrica podem acontecer em obras. É importante manter sempre uma distância de no mínimo 5 metros da rede. E quando for pintar ou manusear algum vergalhão ou laje no telhado, redobre a sua atenção. Não é? E o gato? O gato, por si só, já é crime, mas tem gente que faz o gato e acaba sofrendo um acidente, já que fica ali fuçando a rede elétrica. A pipa também deve ou pode causar acidentes. Né? Empine sempre em áreas abertas e nunca tente recuperar uma pipa que ficou enroscada em algum cabo. A CPFL está sempre fazendo a sua parte e faça você agora, né? Aproveitando as dicas que a gente acaba de passar. CPFL, muito mais que energia. Intervalo, voltamos já já.
Muito bem, estamos voltando aqui. Este é o terceiro bloco do painel regional, conversando com prazer aqui com o advogado Ayrton Cinto, com o nosso Fernando Chagas e o Marco Santana, não é? E algumas perguntas importantes já chegando aqui por parte do telespectador, como o nosso Uriel Vilas Boas, não é? Figura sempre antenada com a cidade e com a região. Diz o Uriel assim: como é que vocês veem a perspectiva de eleger uma bancada representativa de candidatos daqui? Daqui, claro que ele diz Santos, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, São Vicente, enfim, né? A essa possibilidade de eleger candidatos da região, a Baixada vai eleger uma bancada expressiva? Muito bem, a interrogação que está colocada ao final da pergunta é a interrogação que eu repasso aqui aos meus amigos. Viu? Tem um detalhe só, né? Muita gente fala, tem que eleger 5, 6, 7. A representação da Baixada Santista é de 4% do eleitorado do Estado de São Paulo. Em tese, nós temos condições de fazer 2 ou 3 deputados federais e 3 ou 4 deputados estaduais. Eu vejo que nós temos condições... É a média habitual, né? Habitual. Eu vejo sim que nós temos condições de fazer 2 deputados federais e temos condições de fazer 2 deputados estaduais. Eu fico, né, nesses números. É bem possível, mas isso vai passar pela cidade de Santos, né? Santos vai coordenar, respondendo o Uriel, aqui o nosso telespectador. Infelizmente, vou falar do nosso Guarujá, infelizmente, as candidaturas que foram colocadas na cidade do Guarujá, eu falo isso sem medo de errar, todos os candidatos a deputado federal, deputado estadual, lá do Guarujá, concentraram em 99% a sua campanha no Guarujá. Você quer ser eleito deputado federal e estadual, tem que fazer sim um trabalho na sua terra, na sua base, óbvio, mas tem que fazer fora. Esses candidatos não estão fazendo fora. Significam o quê? Que eles não querem ser deputados. Eles estão marcando o nome, fazendo lá um xizinho na cabeça do eleitor para disputar eleições para prefeito e para vereador. O Guarujá, mais uma vez, está sendo, com todo respeito aos senhores candidatos, iludidos por esses que se colocaram à disposição do povo, batendo na porta de casa, dizendo: olha, vota para mim para deputado federal, vota para mim para deputado estadual, e não estão fazendo campanha fora, e eles sabem que só com o voto do Guarujá não elegem. Não fazem fora, sabem que não serão eleitos. Difícil, eu falo isso com tristeza no coração. Guarujá dificilmente, tomara que eu esteja errado, dificilmente vai eleger um deputado federal ou estadual. Dificilmente. Por quê? Porque ninguém está interessado em representar a nossa cidade, junto com esse grupo de outros deputados, representar a região, que hoje não se pode mais falar em cidades separadas aqui das nove urbes aqui da nossa região. Eu lamento muito em dizer isso para você, eleitor, mas você continua aí ciente, tem que estudar, tem que verificar, consultar aí a vida principalmente pregressa e atual, as atitudes dos candidatos do Guarujá, para ver se ele merece o seu voto. E outro? Infelizmente, isso daí não é um privilégio, entre aspas, de Guarujá. A gente pode verificar esse tipo de candidatura, as candidaturas de franco atirador, nas outras cidades da região, que na verdade o candidato está se antecipando, fazendo uma pré-campanha para daqui a 2 anos, para vereador, para prefeito. Né? É verdade. Plataforma de lançamento. O que é ruim, é direito, né? Direito do candidato, deixar bem claro isso, é direito. Agora, não iluda o eleitor, como vocês aí do Guarujá estão iludindo, dizendo que quer o voto para ser deputado, porque vocês não serão, infelizmente, para a nossa cidade. Nito Dalemô diz assim: o grande problema das eleições é o número elevado de candidatos e as propostas que são as mesmas de quase todos. E o pior, sabemos que muitos são marionetes de pessoas poderosas, não é? Ou do poder econômico, é isso que ele está querendo dizer, não é? Tem muita gente realmente que coloca o seu nome na urna com a expectativa de 2 anos depois. Aí é consequência, né? O número de candidatos devido à legislação, que é consequência do número de partidos. Nós temos hoje 35 partidos no Brasil. 35 partidos. Tem mais partido ou ministério? Tem 39. 39 ministérios. Aliás, se perguntar o nome dos partidos dos ministros, nós não saberemos responder. Então, há um excesso de legendas partidárias no Brasil. Por isso a reforma política, que é tão importante, que você mencionou, e a gente não vê nenhum candidato a presidente discutir isso. Nós temos uma candidata que já fez a promessa, já assumiu o compromisso de que, se eleita, cumprirá 4 anos, né? Se ela for eleita, vamos ver como é que vai acontecer isso, né? Evidentemente vai enviar ao Congresso Nacional algum projeto de lei acabando com a reeleição, imagino eu, né? E talvez voltando a 5 anos de mandato, sem reeleição, qualquer coisa assim, né? Carlos Alberto São Vicente, o que vocês têm a dizer dos candidatos que insistem nos cavaletes? Isso não está proibido? Não, não está proibido. Cavalete pode ser utilizado, embora muita gente não goste, né? Com algumas restrições, né?
Em locais públicos, encostado em postes, em árvores, não pode. E parece que tem uma boa notícia aí para o futuro. É quase certo que para a próxima eleição esse tipo de propaganda vai ser proibido. E essa eleição, não sei a opinião de vocês, foi muito pobre, né? Não teve clima de eleição. Estamos há 2 semanas e a gente... Isso é o reflexo do descrédito do eleitor política, com a política, né? Política. Então, acho que a tendência, infelizmente, é as pessoas cada vez mais se desinteressarem pela questão política, pela questão eleitoral. Apesar que a eleição para o legislativo, né, ela enfraquece um pouco na cidade. Né? A coisa fica muito mais pesada, entra muito mais dinheiro, muito mais disputa. É quando você disputa a vaga aí de vereador e de prefeito. E a própria eleição de governador também fica no segundo plano. Ficou porque a distância também entre o primeiro e o segundo é tão grande, e aí perdeu um pouco pesquisa, é um franco favorito. Esse que o Chagas acaba de colocar é uma das coisas que eu me bato aqui, né? Porque muita gente defende a tese que tem que unificar o processo eleitoral todo para resolver de uma vez só, num único ano, para que a gente tenha menos custos, menos gastos, não seja de 2 em 2 anos que essa coisa venha se repetindo, porque daqui a 2 anos tem eleições municipais, né? Aí 2 anos depois volta as eleições gerais, tem muita gente que defende isso. O que me preocupa é exatamente essa tese, né? A eleição presidencial, naturalmente, ela ofusca, né, o debate das eleições para governo do Estado, para o Senado, para deputado federal e estadual, então, nem se diga, né? E como é que vai ficar para prefeito, para vereador, então, se você unir tudo? Eu acho que fica o contrário. Eu acho que a disputa para prefeito na Câmara vai acabar ofuscando o debate para presidente. Porque as pessoas estão muito mais interessadas em como vai movimentar a cidade, qual o poder que ela vai poder se aproximar ou não. Se vai eleger o primo dela, o representante de bairro como vereador, se vai eleger o prefeito que ele vê tomando café na padaria. Eu acho que, creio eu, que funcionaria o contrário. Acho que a eleição de prefeito, nesse caso, acabaria ofuscando a de presidente e governador. Aí eu vejo que ofuscaria as duas, presidência da República e o prefeito, ofuscariam a eleição de governador. Entre as duas, o peso da economia no Brasil é muito forte e o presidencialismo no Brasil é muito forte. Acredito que também ficaria no segundo plano a eleição municipal. Por isso ainda sou favorável a manter. E se mexer, embora acho que não mexerão nisso, eu mudaria a reeleição. Eu colocaria para 5 anos e teria a reeleição. Mas eu acredito... Sem reeleição? Sem reeleição. Eu voto parcialmente com Vossa Excelência. Eu gostaria de ver aí o fim da reeleição, 5 anos de mandato para o Executivo, mas eu gostaria de ver unificadas as eleições. Eu acho que essa coincidência na mesma época, a eleição para nível federal e nível local, isso aí já geraria uma grande confusão na cabeça do eleitor, porque se ele já tem dificuldade de saber o que é uma atribuição do Poder Executivo, o que é atribuição do Poder Legislativo, imagina a confusão que ele vai ter, o que é atribuição do prefeito, o que é atribuição do governador, o que é a atribuição do presidente da República. Então eu acho que a gente tem que realmente pensar no fim da reeleição. E essas catapultas parlamentares aí, o vereador que é candidato a deputado que é candidato a reeleição, mas que quer ser prefeito. Então eu acho que se um detentor de cargo público, se ele possui um cargo, ele tem que abrir mão daquele cargo para se candidatar a alguma coisa. Eu acho que a partir daí a gente pode começar a vislumbrar uma melhora nesse cenário eleitoral. Santana, não tinha pensado nisso. Outra coisa que eu sou contra também, você detém um mandato e o vereador está no meio do mandato, vai deixar de cumprir 6 meses, porque os vereadores estão disputando as eleições para deputado hoje, não só no Guarujá, em qualquer cidade. Estão há 6 meses sem trabalhar pela cidade. Eu sinto muito, é mentira se chegar e falar que não, está acumulando a sua condição de candidato e de vereador. Então o vereador eleito tem que cumprir os 4 anos do mandato, porque ele foi na porta do cidadão pedir o voto lá para ser vereador 4 anos. Então isso também, aí eu entro nessa sua tese aí, não poderia deixar de cumprir o mandato para buscar outro. E na reeleição que me preocupa, né? A presidente tem dado entrevistas coletivas no Palácio do Planalto, falando de eleição. Ela uma confusão, né? Com a candidatura e o cargo. ONU, né? Ela falou de eleição, ela mostrou os números que o Brasil, no aspecto social, cresceu na ONU. Então acho que é uma mistura muito grande, uma confusão. E quando ela faz uma viagem, o que ela está fazendo? Um compromisso com o presidente ou está fazendo campanha eleitoral? Também agora, o discurso da presidente Dilma na ONU será usado pelo PT no horário eleitoral? Eu presumo que sim. E pode ser usado? Não. Não pode ser usado? Na minha visão, não. Eu acredito que nesse ponto poderia, porque ela não está usando nada público do Brasil. Ela não está usando a coisa pública no Brasil.
ela está usando uma instituição internacional. Sim, mas ela foi convidada como presidente da República, lá ela ocupou o espaço, ela viajou com um avião pago pelo governo federal, não é, do Tesouro Nacional, foi para lá, fez a apresentação e vai usar. Eu acho que legalmente perante a legislação eleitoral é incabível, mas no mínimo é imoral, né? Essa confusão. Por que tem? Porque tem a tal da reeleição. Ela foi como presidente, usou ali como palanque eleitoral ou não usou? Essa é o exemplo mais claro. Para a oposição vai sempre ter usado, para a situação nunca foi usado. Para caracterizar fica difícil. No caso esse do Planalto, as entrevistas coletivas ela tem usado para alfinetar os adversários. Como caracterizar isso como campanha política? Essa é a confusão. É uma confusão, né? Quem concorre à reeleição no Mas se buscar, caracteriza. Isso são 99,9%, na verdade, isso não é um caso específico da presidente Dilma. O presidente Lula não concorreu à reeleição no cargo, o presidente Fernando Henrique concorreu, aliás, foi ele que inventou a reeleição, né? Aliás, uma votação meio estranha, não é? Meio tida como tal chequinhos aí que nunca apareceram. Na verdade, deveria valer para o próximo, não para frente. Para o caso foi dele, um casuísmo, eu não abro mão de dizer isso, foi realmente um casuísmo. O Fernando Henrique, que criou a reeleição, não poderia concorrer à reeleição. E concorreu, foi reeleito, né, no cargo, né, não se afastou da presidência. O único que eu me lembro, pode ser que eu esteja cometendo alguma injustiça, mas o único que eu me lembro que concorreu à reeleição fora do cargo, né. Aí você vai dizer, não, mas o governo trabalhava para eles. Bom, mas pelo menos não acontecia isso que o Chagas está dizendo, né? Da entrevista coletiva dentro do Palácio e tal, né? Como candidato, enfim. Foi Mário Covas em 1998. Né? Ele se afastou do governo, se licenciou por 3 meses, 90 dias, né? E concorreu, disputou a reeleição fora do cargo. Mas o governo todo dele, claro, o governo todo era dele. Todos os membros do governo trabalhavam para ele, evidentemente, claro. Foi e no segundo turno derrotou o Maluf e acabou se reelegendo. Mas ele se afastou do cargo durante 90 dias, pelo menos não dava entrevista no cargo, como todos dão. Né? Não é uma questão diretamente ligada ao presidente Dilma. Agora, nessa coisa aí de se unificar as eleições, né, eu já disse isso aqui várias vezes também. Eu excluiria a presidência da República disso, separaria essa eleição presidencial, não é? E talvez até a eleição municipal, né? Prefeitos, vereadores e presidente da República numa data. E eu escolheria uma outra data, se fosse para ser no mesmo ano, né? Para fazer a outra. Eu não sei exatamente como é que seria isso, mas acho que a eleição presidencial não pode ofuscar, né? Como acontece com as eleições para o governo do Estado, ficam meio, né, escondidas, né? Na cabeça do eleitor brasileiro ele se preocupa com o município e com a presidência da República. Exatamente. Tanto é que poucas pessoas sabem qual o papel, como o Marco falou, da Assembleia Legislativa. Se perguntar para a maioria da população qual é o papel da Assembleia Legislativa, nem sabem o que é a Assembleia Legislativa. É uma zona meio cinzenta, né? Bem cinzenta. Mas cabe a nós, né? Cabe à imprensa, a boa imprensa, a verdadeira imprensa, a nós, formadores de opinião, continuar nessa luta aí para informar a população, informar o povo. Exercer um dever que normalmente o legislador não está exercendo. Exatamente. A gente pode dar palpite aqui semana que vem, não? Na reta final? Acho que não pode dar palpite, né? Não, pode dizer se tem segundo turno ou não tem segundo turno. Isso pode, em né? termos de pesquisa. Se será só feminino ou meio mesclado? Acho que dá. Não, e pode comentar pesquisa, né? As pesquisas mostram uma tendência. Sem dúvida nenhuma. Para o segundo turno, mas vamos deixar para a semana que vem, né? E a gente, então, vai, na semana que vem, aproveitar aqui os programas, os convidados, enfim, e devidamente cutucá-los para ver o que é que eles acham, né? Se as pesquisas estão corretas, estão corretas, para ver a que apostam, né? Vai ter segundo turno, não vai ter segundo turno, para presidente, para governador, né? Vamos fechando aqui o painel regional. Ayrton Sinto, obrigado mais uma vez pela participação, pela presença importante, hein? Eu que agradeço, Edgar, um abraço a todos. Valeu, Chagas, Santana e ao telespectador. Valeu, Chagas, obrigado mais uma vez com a gente aqui. Até a próxima. Obrigado, Santana. Obrigado, valeu. eu agradeço. Obrigado a você que sempre acompanha a gente, obrigado pela participação conosco na Painel Regional, segunda a sexta, 10 para as 2, né, no ao vivo, reprise de 7h30 da noite, enquanto estiver no ar, horário eleitoral. Final de semana, sábado, 3 da tarde, domingo, 5 da tarde.